Há uma verdade oculta na Bíblia que atravessa séculos como um sussurro divino, uma revelação tão profunda que muitos preferem silenciar, esconder, ignorar, porque saber disso exige coragem, exige fé, exige disposição para olhar para dentro e permitir que Deus revele aquilo que o mundo tenta apagar. E talvez você esteja assistindo este vídeo justamente porque o Espírito Santo decidiu que hoje seria o dia de te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida, sua fé e seu propósito. A verdade é que, desde Gênesis até Apocalipse, existe um fio invisível, um chamado silencioso, um código espiritual que Deus deixou escondido. Não porque Ele quisesse dificultar sua compreensão, mas porque certas revelações só se manifestam para aqueles que têm sede, aqueles que buscam, aqueles que se aproximam com o coração quebrantado, dizendo: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. E se isso faz sentido para você, então já curta este vídeo, porque essa palavra não chegou até você por acaso. Existe algo prestes a ser revelado, algo que estava diante de seus olhos, mas que só agora você será capaz de enxergar. Em Jeremias 33:3, Deus disse: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Essa passagem é mais do que uma promessa, é um convite. É Deus dizendo: eu tenho segredos, eu tenho mistérios, e eu quero revelá-los a você. Mas por que então tantos desconhecem essa verdade? Porque tantos leem a Bíblia, mas não a enxergam. Porque a revelação não vem para quem lê com pressa. Vem para quem lê com fome. A verdade oculta que quase ninguém tem coragem de encarar é esta: Deus nunca escondeu respostas de você. Ele escondeu respostas para você. Não para te afastar, mas para te atrair. Não para te confundir, mas para te aprofundar. Como Jesus disse em Mateus 13:11, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Isso não significa exclusão, significa intimidade. Deus revela mistérios apenas para quem decide caminhar perto. E talvez o maior engano que muitos cristãos vivem hoje é acreditar que Deus está distante, silencioso, desligado da sua realidade. Mas a verdade que poucos têm coragem de dizer, é que Deus está mais perto do que você imagina, falando mais do que você pensa e guiando mais do que você percebe. O problema não é a ausência de Deus, é o excesso de ruídos. Quantas vezes você pediu uma resposta e achou que Deus não falou, mas Ele falou, só que talvez você esperava um trovão, quando Ele escolheu falar no sussurro. Talvez você esperava um sinal extraordinário, quando Ele colocou uma pessoa simples no seu caminho. Talvez você esperava que Ele abrisse uma porta de uma vez, quando na verdade Ele estava fortalecendo suas mãos para que você tivesse coragem de girar a maçaneta. Deus sempre fala, sempre. Mas a coragem está em ouvir. Porque ouvir Deus significa reconhecer que Ele pode te pedir para mudar direções, abandonar hábitos, perdoar pessoas, enfrentar medos, romper ciclos. E isso poucos querem. Por isso é mais confortável acreditar que certas verdades da Bíblia são simbólicas, distantes, não literais. Mas a verdade oculta é esta: tudo o que Deus disse continua vivo, ativo, pulsando, operando, transformando, curando, libertando. A Bíblia não é um livro antigo, é um livro eterno. E a chave para acessar o que está oculto é entender que Deus não quer apenas ser lido, Ele quer ser experimentado. Ele quer caminhar com você assim como caminhava com Adão no jardim. Ele quer te fortalecer como fez com Josué. Ele quer te revelar segredos como revelou a Daniel. Ele quer te visitar com paz, como Jesus prometeu em João 14:27, dizendo: Deixo-vos a minha paz vos dou. Essa paz não é negociável, não é superficial, é revelação. Talvez você tenha vivido achando que Deus queria te ensinar algo através do silêncio. Mas e se eu te disser que o silêncio também é uma linguagem de Deus? E se eu te disser que o que você chama de vazio era, na verdade, Deus afastando distrações para que você pudesse finalmente ouvi-lo? A verdade oculta que poucos têm coragem de admitir é esta: a vida espiritual é mais real do que a vida física. Todas as batalhas que você enfrenta, medo, ansiedade,
confusão, ataques emocionais, perda de propósito, acontecem primeiro no espiritual. Como Paulo disse em Efésios 6:12, a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso muda tudo, porque significa que sua guerra não é contra pessoas, não é contra sua história, não é contra sua mente. É espiritual. E se a guerra é espiritual, a vitória também é. Deus não te chamou para ser espectador da fé, Ele te chamou para ser guerreiro. Por isso tantas coisas pesam sobre você, não porque você é fraco, mas porque você é perigoso para o inimigo. Se você não fosse uma ameaça, o inferno não tentaria te desgastar. E aqui está outra parte da verdade oculta. O ataque é a prova do seu valor. O diabo não luta contra o que não tem propósito. Ele luta contra quem pode mudar destinos, tocar pessoas, transformar ambientes. Se você está sendo atacado, é porque está prestes a acessar algo grande. Mas para isso, você precisa ver o que está oculto, não com os olhos naturais, com os olhos espirituais. Quem vê apenas o visível perde 90% do agir de Deus. Quem enxerga o invisível entende que cada atraso era proteção, cada porta fechada era redirecionamento, cada lágrima era rega para uma colheita futura. E talvez Deus te trouxe aqui para dizer: pare de olhar com medo. Comece a olhar com revelação. Curta este vídeo se essa palavra está tocando seu coração. E saiba, estamos apenas começando, porque o que eu vou te revelar no próximo bloco é ainda mais profundo. É algo que muitos líderes evitam falar. Algo que explica por que tantos não avançam espiritualmente e por que alguns milagres parecem não acontecer. Prepare-se. O próximo bloco revela o código que liga todas as promessas bíblicas ao seu destino. E agora que você chegou até aqui, preciso te conduzir para uma verdade ainda mais profunda. Algo que muitas pessoas evitam tocar porque, ao revelar isso, caem máscaras, caem desculpas, caem ilusões que impedem o avanço espiritual de tanta gente. Porque existe uma razão pela qual muitas promessas bíblicas parecem não se cumprir na vida de alguns. E não é porque Deus falhou, não é porque Deus esqueceu, não é porque Deus te ignorou, mas porque existe um código espiritual, uma chave que poucos entendem. E sem essa chave a pessoa pode ler a Bíblia por anos, pode orar, pode cantar, pode ir à igreja, mas ainda assim não acessar a plenitude daquilo que Deus planejou para ela. E essa chave está oculta não porque Deus queira esconder, mas porque muitos não querem enxergar. A verdadeira razão pela qual tantas pessoas não veem avanço em suas vidas espirituais é que elas tentam acessar promessas espirituais usando ferramentas naturais. E isso nunca funcionará. Nunca. Porque como Paulo disse em 1 Coríntios 2:14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E talvez agora tudo comece a fazer sentido para você. Quantas vezes você já se perguntou: por que eu oro e parece que nada muda? Por que eu me esforço, mas sinto que estou travado? Por que vejo tantos testemunhos, mas na minha vida parece que as coisas andam mais devagar? Por que sinto que Deus está me chamando para algo maior, mas não sei como avançar? A verdade oculta é que muitas pessoas tentam viver uma vida espiritual sem ativar o espírito. Tentam vencer batalhas espirituais com emoções, lógica ou força humana. Tentam lidar com ataques espirituais usando apenas raciocínio. Tentam discernir a voz de Deus usando apenas sentimentos. Mas a Bíblia diz claramente em Zacarias 4:6, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Isso significa que tudo o que é verdadeiramente poderoso, verdadeiramente transformador, verdadeiramente eterno, acontece no espírito primeiro. Mas aqui está o ponto que quase ninguém tem coragem de dizer. O inimigo sabe disso. E é por isso que ele investe tanto em manter você distraído, cansado, acelerado, confuso, emocionalmente sobrecarregado. Porque se ele impedir você de entrar no Espírito, ele impede você de acessar a chave. Ele impede você de discernir. Ele impede você de crescer. Ele impede você de ouvir Deus claramente. Ele impede você de receber aquilo que já está pronto para ser liberado. E talvez você nunca tenha percebido, mas muitas das guerras que você enfrenta
Não são ataques ao seu corpo, nem às suas finanças, nem às suas relações. São ataques à sua sensibilidade espiritual. O inimigo não quer destruir seu dia. Ele quer destruir sua percepção. Porque se ele conseguir bloquear sua percepção, ele te impede de ver o que Deus está fazendo. Ele te impede de enxergar caminhos que já estão abertos. Ele te impede de reconhecer respostas que já chegaram. Ele te impede de receber aquilo que Deus já liberou nas regiões celestiais. Por isso, Efésios 1:18 diz: iluminados os olhos do vosso entendimento. Não está falando de olhos físicos, mas dos olhos espirituais. E aqui está uma das partes mais profundas dessa verdade oculta. Existem dois tipos de cristãos: os que vivem pela visão natural e os que vivem pela visão espiritual. Os primeiros vivem cansados, inseguros, ansiosos, com medo do futuro, porque enxergam apenas o que está diante deles. Os segundos caminham com autoridade, discernimento e paz, porque enxergam o que Deus está fazendo nos bastidores. E talvez você esteja percebendo que muita coisa na sua vida finalmente faz sentido. Aqueles dias em que o peso era maior, aqueles momentos em que parecia que uma nuvem de confusão estava sobre sua mente, aquelas fases em que você sentia um cansaço que não tinha explicação. Não era emocional, não era físico, era espiritual. E você estava sendo atacado justamente na área mais importante da sua vida, sua percepção espiritual. Porque se o inimigo rouba sua percepção, ele rouba seu propósito, ele rouba sua fé, ele rouba sua coragem, ele rouba sua identidade, ele rouba seu avanço. Mas a boa notícia, a notícia que Satanás não quer que você saiba, é que Deus não deixou você sem defesa. Ele colocou dentro de você um espírito capaz de discernir, perceber, entender e acessar o sobrenatural. Jesus disse em João 16:13 que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Não a parte da verdade, não a metade da verdade, a toda a verdade. Isso significa que a verdade oculta não está realmente oculta para quem caminha com o Espírito. Ela está escondida do mundo, mas revelada aos filhos. E talvez o que está faltando na sua vida não é mais esforço, nem mais força, nem mais tentativa. É mais profundidade. Profundidade na oração. Profundidade na presença. Profundidade no silêncio. Profundidade na sensibilidade espiritual. Porque quando você entra no Espírito, tudo muda. Você passa a entender o que antes parecia confuso. Você passa a enxergar o que antes parecia fechado. Você passa a sentir Deus te guiando, te direcionando, te mostrando caminhos que você jamais veria com seus próprios olhos. E essa é a parte que transforma tudo. As promessas de Deus não dependem do mundo. Dependem da sua capacidade de acessá-las espiritualmente. O céu não está travado. As bênçãos não estão presas. Deus não está em silêncio. A questão é, você está ouvindo com o espírito ou com a alma? Porque a alma sente, o espírito discerne. E talvez seja por isso que Jesus repetia tantas vezes: quem tem ouvidos, ouça. Ele não estava falando dos ouvidos físicos, mas dos ouvidos espirituais. E agora que você está entendendo essa chave, eu preciso te levar ainda mais fundo. Porque existe uma batalha específica, uma guerra invisível, que ocorre sempre que alguém está prestes a ter uma revelação profunda como esta. Existe um ataque direcionado, estratégico, silencioso e altamente espiritual que tenta impedir você de acessar seu destino. E no próximo bloco, eu vou revelar exatamente qual é essa batalha, como ela opera e por que ela aumenta justamente quando você está prestes a viver algo grande. Se essa palavra está falando com você, comente. Eu quero ouvir Deus claramente. E segure firme. O próximo bloco expõe a estratégia espiritual que o inimigo mais teme que você descubra. E agora que você já compreendeu que a verdadeira chave está na percepção espiritual, preciso te revelar algo ainda mais profundo, algo que quase ninguém fala porque exige coragem para admitir, discernimento para entender e maturidade para aplicar. Existe uma batalha invisível que começa a se intensificar justamente quando você está prestes a receber uma revelação transformadora. Essa guerra é silenciosa, muito mais sutil do que um ataque comum e, ainda assim, é uma das armas mais eficientes do inimigo.
porque atinge exatamente a área que determina o avanço ou a estagnação de uma pessoa. O foco espiritual. Sim, o foco. E talvez você nunca tenha pensado nisso, mas observe algo. Sempre que você decide buscar mais de Deus, sempre que você sente no coração o desejo de orar com mais profundidade, sempre que você tenta meditar na palavra, sempre que você se aproxima de uma revelação, sempre acontece algo que te distrai, algo que te esfria, algo que te puxa de volta para a superficialidade. E isso não é coincidência, não é aleatório, é batalha espiritual. Porque o inimigo não teme tanto quem lê a Bíblia. Ele teme quem a compreende. Ele não teme quem ora, ele teme quem ora no Espírito. Ele não teme quem busca a Deus por rotina. Ele teme quem busca por revelação. Ele não teme quem assiste vídeos como este por curiosidade. Ele teme quem recebe transformação. E essa batalha é tão sutil que muitos nem percebem que estão sendo atacados. Às vezes o ataque vem como cansaço, outras vezes como perda de interesse, outras vezes como dispersão, inquietação, apatia, ou até aquela sensação de que não adianta tentar. É como se algo começasse a puxar sua mente para longe do que Deus está tentando te mostrar. Como se qualquer outra coisa ficasse mais urgente, mais atraente, mais interessante do que a presença de Deus. E aqui está a revelação oculta que eu preciso compartilhar com você. A distração é a arma espiritual mais ignorada e a mais mortal da vida moderna. Satanás não precisa destruir sua vida para impedir seu propósito. Ele só precisa roubar sua atenção. Porque onde está sua atenção, está sua fé. Onde está sua fé, está seu destino. E quando ele consegue te ocupar, te acelerar, te confundir, te prender em preocupações, em pensamentos repetitivos, em distrações diárias, ele te afasta da revelação, não pela força, mas pela sutileza. É por isso que Jesus dizia tantas vezes: vigiai. Ele não falava apenas de vigilância moral, mas de vigilância espiritual, porque a vigilância é a proteção do foco, e o foco é o que abre as portas da revelação. Como está escrito em Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso não significa viver alienado, significa viver alinhado. E aqui está algo que vai mexer profundamente com você. O diabo não precisa destruir sua fé. Ele só precisa diluir sua fé. Ele só precisa te encher com tantas coisas secundárias que seu espírito perca sensibilidade. É por isso que muitas pessoas nunca percebem que estão perdendo batalhas espirituais, porque estão distraídas demais para notar, distraídas demais para orar, distraídas demais para ouvir, distraídas demais para discernir. E o inimigo sabe exatamente quando intensificar essa estratégia. Nos momentos que antecedem uma grande revelação, um novo nível, um avanço espiritual. Por isso, não estranhe quando as coisas começarem a pesar, justamente quando você decide buscar mais de Deus. Esse peso não é falta de força, é indicador de guerra. Esse cansaço do nada não é coincidência, é um ataque à sua percepção. Essa inquietação repentina não é emocional, é espiritual. Porque se o inimigo conseguir te distrair, ele te impede de ver aquilo que mudaria sua vida. E talvez agora você esteja se lembrando de situações recentes em que isso aconteceu. Momentos em que você estava prestes a orar e algo te interrompeu. Momentos em que você ia abrir a Bíblia e uma notificação roubou sua atenção. Momentos em que você sentiu Deus te chamar para um tempo de silêncio, mas seu corpo ficou inquieto, sua mente começou a vagar, seu coração acelerou sem motivo. Isso não era apenas falta de foco, isso era retomada espiritual. Mas aqui está a notícia que o inferno teme que você descubra. Toda distração é um sinal de que você está prestes a acessar algo espiritual poderoso. Distração não é apenas um ataque, é uma pista. Uma pista de que você está no caminho certo. Uma pista de que Deus está prestes a te revelar algo grande. Uma pista de que sua vida está entrando em um território que o inimigo não quer que você alcance. E é por isso que agora você precisa ouvir com atenção. Existe uma forma de neutralizar completamente essa estratégia. Existe um posicionamento espiritual que cega o inimigo, quebra distrações, restaura sua sensibilidade
e te coloca de volta na rota da revelação. E esse posicionamento se chama intencionalidade espiritual. Intencionalidade é mais do que disciplina, é decisão espiritual consciente. É quando você diz: eu não vou permitir que nada roube o que Deus quer me revelar. É quando você decide que 3 minutos com Deus em profundidade valem mais do que 30 minutos de distração. É quando você fecha a porta, fecha o coração, fecha a mente e diz: agora é entre eu e Deus. E quando você acessa esse lugar de intenção, de propósito, de foco espiritual, algo extraordinário acontece. O mundo perde o volume. As distrações perdem força. A confusão perde espaço. E Deus começa a falar de uma forma que você nunca experimentou antes. Como diz Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Não é Deus que se afasta, somos nós que deixamos de nos aproximar. Não por maldade, mas por distração. E agora que você está entendendo isso, eu preciso te levar ainda mais fundo. Porque existe um motivo específico pelo qual o inimigo tem tanto medo de que você alcance esse estado espiritual. Existe uma consequência poderosa, prática e imediata que acontece quando você supera a distração e se posiciona com intenção espiritual. Algo que muda o ambiente ao seu redor, que altera a atmosfera da sua casa, que influencia sua mente, suas emoções e até sua saúde espiritual. Algo que, quando ativado, faz o inferno recuar e o céu avançar sobre sua vida. E é isso que eu vou te revelar no próximo bloco. Curta este vídeo se essa palavra está entrando no seu espírito e comente: eu não vou perder meu foco espiritual. Porque no próximo bloco, você vai descobrir o que realmente acontece quando você consegue romper a distração e entrar em alinhamento direto com Deus. E essa revelação pode ser o divisor de águas da sua vida. E agora que você já compreendeu a estratégia espiritual por trás das distrações e percebeu que elas não surgem por acaso, mas como tentativas planejadas de impedir seu avanço, eu preciso te revelar o que realmente acontece quando uma pessoa rompe essa barreira e decide buscar a Deus com intencionalidade espiritual. E aqui está algo tão poderoso que, quando você entender, nada mais na sua vida espiritual será igual. Porque quando você rompe a distração, quando você supera o caos da mente, quando você se desconecta das vozes externas e escolhe ouvir apenas a voz de Deus, algo sobrenatural começa a acontecer. O ambiente muda antes mesmo que você mude. Sim, isso mesmo. A atmosfera ao seu redor se transforma. O ambiente espiritual da sua casa, da sua mente, dos seus pensamentos, do seu coração, tudo começa a se alinhar com o céu. E talvez você nunca tenha percebido, mas existe uma lei espiritual que opera de forma silenciosa e poderosa. Onde Deus encontra espaço, Deus libera direção. E onde direção chega, confusão precisa sair. Onde luz entra, trevas são expulsas. Onde o Espírito Santo é honrado, a paz se manifesta, a ansiedade enfraquece, a opressão perde força. E é exatamente nisso que o inimigo tenta mexer quando tenta roubar seu foco. Porque ele sabe que, quando você acessa esse lugar de profundidade, você não apenas ouve Deus, você passa a carregar a presença dele. E carregar a presença de Deus muda tudo. Muda seu ambiente emocional, muda sua percepção, muda suas decisões, muda seu comportamento, muda sua maneira de enxergar a vida. É como está escrito no Salmo 16:11. Na tua presença há plenitude de alegria. Essa alegria não é fruto de circunstâncias, é fruto de presença. E quando a presença de Deus se torna um ambiente e não apenas um momento, você passa a caminhar com uma força interior que o mundo não compreende. É por isso que algumas pessoas parecem ter uma paz que não faz sentido, uma confiança que não combina com a situação, uma esperança que contradiz o que elas estão vivendo. Não é força emocional, é presença. Mas aqui está a parte que quase ninguém tem coragem de explicar. A presença de Deus não é acidental, é intencional. Não é aleatória, é acessada. Não é restrita, é buscada. Deus nunca disse: eu me manifestarei para quem não me procura. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13.
Isso significa que a presença de Deus responde à fome espiritual. E essa fome é despertada no momento em que você rompe a distração. Porque é quando sua mente se silencia, quando seu coração se rende, quando sua atenção se volta para o alto, que o ambiente começa a se alinhar com o céu. Mas existe algo ainda mais extraordinário que acontece quando você entra nesse lugar. O Espírito Santo começa a revelar coisas que você jamais perceberia sozinho. Coisas sobre você, coisas sobre sua vida, coisas sobre seu futuro, coisas sobre seus medos, coisas sobre seus dons, coisas sobre seu propósito. E é aqui que muitos tropeçam, porque não entendem a diferença entre informação e revelação. Informação vem pelos sentidos, revelação vem pelo Espírito. Informação é natural, revelação é espiritual. Informação te orienta, revelação te transforma. É por isso que em João 14:26, Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. E quando ele ensina, não é apenas conhecimento, é clareza, é luz, é direção. É como se uma cortina fosse aberta dentro da sua alma. Você começa a enxergar o que antes parecia confuso. Você começa a entender o que antes parecia inexplicável. Você começa a perceber que Deus estava te guiando o tempo todo, só que agora você finalmente consegue ver. E aqui está uma das partes mais profundas dessa verdade oculta. Quando você acessa a revelação espiritual, você não reage mais à vida. Você responde com propósito. As pessoas que vivem sem revelação reagem ao dia, ao problema, ao medo, às circunstâncias. Elas vivem como folhas ao vento. Mas quem tem revelação, vive como árvore plantada junto a ribeiros, como diz o Salmo 1. Nada derruba, nada assusta, nada confunde, porque a pessoa entende o que está acontecendo nos bastidores. E é justamente essa revelação que o inimigo tenta impedir que você receba. Porque uma pessoa com revelação é perigosa para o inferno. Ela não cai nas mesmas armadilhas. Ela não volta para os mesmos ciclos. Ela não se perde nas mesmas dúvidas. Ela não se entrega à ansiedade com facilidade. Porque agora ela enxerga. E quando você enxerga, nada te para. Por isso, quando você rompe a distração e entra nesse lugar profundo com Deus, 3 coisas começam a acontecer simultaneamente. Mesmo antes de você perceber, primeiro, sua mente começa a se alinhar com a mente de Cristo. Pensamentos que antes eram pesados começam a perder força. Preocupações que antes te paralisavam começam a se dissipar. A confusão perde espaço para a clareza. Segundo, seu espírito se torna sensível à direção de Deus. Você começa a perceber quando Ele te guia, quando Ele te alerta, quando Ele te conduz para longe de algo que te faria mal. É como um farol acendendo dentro de você. Terceiro, você passa a carregar autoridade espiritual. Autoridade não é volume na voz, é profundidade no espírito. É quando você entra em um ambiente e algo muda, não porque você disse algo, mas porque você carrega algo. E esse algo é a presença de Deus. Mas existe uma consequência ainda mais profunda, uma consequência que transforma radicalmente a vida de quem acessa esse nível de presença e revelação. Você se torna inacessível a certos ataques espirituais que antes te atingiam com facilidade. Porque ataques que operam na escuridão não conseguem mais te alcançar quando você passa a viver na luz. E é exatamente essa consequência que eu vou te revelar no próximo bloco. O que realmente acontece com uma pessoa espiritualmente quando ela passa a carregar presença, revelação e autoridade. Curta este vídeo se sua fé está sendo fortalecida e comente: eu quero viver na presença. No próximo bloco, você vai entender por que certas batalhas simplesmente deixam de existir quando você acessa esse nível espiritual. E essa revelação é uma das mais poderosas de toda esta série. E agora que você compreendeu que a presença de Deus não apenas te fortalece, mas transforma o ambiente ao seu redor, é hora de revelar algo ainda mais poderoso, algo que muitos percebem na prática, mas poucos entendem espiritualmente. Quando você passa a carregar presença e revelação, certos ataques espirituais simplesmente deixam de ter acesso à sua vida. E isso acontece não porque o inimigo desiste, nem porque ele se torna menos perigoso,
mas porque você entra em um nível espiritual no qual ele não consegue mais operar. É como se você subisse para um terreno onde o inimigo não consegue respirar, não consegue enxergar, não consegue alcançar. E eu preciso que você entenda isso profundamente, porque essa é uma das verdades mais libertadoras e transformadoras escondidas na Bíblia. A palavra diz em Tiago 4:7: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Note que o texto não diz que ele vai tentar, nem que ele vai hesitar, nem que ele vai pensar duas vezes. Ele vai fugir. Fugir significa que ele reconhece que perdeu acesso, que perdeu legalidade, que perdeu terreno. E quando é que isso acontece? Quando você se sujeita a Deus. Não é apenas quando você ora. Não é apenas quando você clama. Não é apenas quando você declara. É quando você se sujeita, quando você se alinha, se entrega, se posiciona. Quando você vive num nível de consciência espiritual tão elevado que a presença de Deus se torna o seu ambiente natural. E nesse ambiente, o inimigo não consegue permanecer. O inimigo só opera em ambientes de caos, confusão, medo, ansiedade, distração, turbulência emocional. Mas quando a presença de Deus domina o ambiente, quando a revelação clareia a mente, quando a paz governa o coração, o território deixa de ser compatível com a operação das trevas. E é por isso que certas batalhas que antes te derrubavam começam, de repente, a perder força. É por isso que ataques que antes te abalavam profundamente começam a parecer menores, distantes, enfraquecidos. Não é que a guerra acabou, é que você foi promovido espiritualmente. É como se Deus estivesse te tirando do nível onde você era atacado e te colocando num nível onde você reina. Porque existe uma diferença gigantesca entre viver sendo atacado e viver em autoridade espiritual. E essa diferença se torna clara quando você rompe as barreiras da distração, entra na presença e passa a carregar revelação. Talvez você nunca tenha percebido, mas existem ataques espirituais que só conseguem te atingir quando você está distante da presença. Eles se alimentam da sua confusão, da sua ansiedade, da sua pressa, da sua falta de foco, da sua sobrecarga emocional. Mas quando a presença de Deus preenche seu coração, quando a luz de Deus invade seus pensamentos, quando o Espírito Santo governa suas reações, esses ataques simplesmente não encontram onde se agarrar. Eles perdem o ponto de acesso. Eles perdem o terreno. Porque o inimigo só pode operar onde existe brecha. A luz não dá brecha. A revelação não dá brecha. A presença não dá brecha. Por isso Jesus disse em João 14:30, o príncipe deste mundo vem, e ele nada tem em mim. Nada tem. Nada pode segurar. Nada pode usar. Nada pode acessar. E esse é o nível para o qual Deus está te chamando. Um nível onde o inimigo olha para você e não encontra nada a que se agarrar. Não encontra medo, porque o amor de Deus expulsou o medo. Não encontra confusão, porque a revelação iluminou tudo. Não encontra ansiedade, porque a paz de Cristo guarda seu coração. Não encontra distração, porque sua mente está focada nas coisas do alto. É por isso que em Isaías 59:19 diz que quando o inimigo vier como uma corrente, o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. Não é você quem levanta, é o Espírito. É a presença que te protege. É a luz que te cobre. E essa é a parte mais extraordinária de tudo. Quando você caminha nesse nível espiritual, você não apenas deixa de ser atacado da mesma maneira, você passa a se tornar uma ameaça para o reino das trevas. Porque agora você carrega a revelação, você carrega a autoridade, você carrega a presença, você carrega a luz. E onde a luz chega, as trevas precisam recuar. É por isso que algumas pessoas entram em ambientes e tudo muda, não porque elas falam algo, mas porque elas carregam algo. É por isso que certas conversas mudam de tom quando você chega, certos ambientes se tornam mais leves, certas pessoas se sentem confrontadas ou confortadas sem que você diga nada. Não é você, é quem você carrega, é Cristo em você. E quando Cristo se manifesta através de você, o inferno recua. Talvez você já tenha percebido isso sem entender.
Momentos em que você chegava em um lugar e a atmosfera parecia mudar. Momentos em que alguém desabafava com você sem saber por quê. Momentos em que você tinha uma paz que contradizia completamente a situação. Isso não era acaso, isso era presença. Agora imagine viver assim todos os dias. Imagine acordar sabendo que o ambiente espiritual te reconhece. Imagine caminhar sabendo que carregas autoridade, não por orgulho, mas por alinhamento. Imagine viver num nível onde o inimigo tenta te atacar e não consegue mais encontrar espaço. Isso não é fantasia espiritual. Isso é Bíblia. Isso é promessa. Isso é herança. Mas aqui está o ponto mais profundo deste bloco. Para viver nesse nível, você precisa entender o poder da consciência espiritual. A consciência espiritual é o estado no qual você vive percebendo Deus, percebendo o céu, percebendo o movimento do Espírito. É quando seu espírito se mantém desperto, vigilante, sensível. É quando você percebe ataques antes que eles cheguem. É quando você sente direção antes que uma decisão seja tomada. É quando você enxerga portas antes que elas se abram. É quando você discerne pessoas, ambientes, conversas, intenções. É quando você vive como Jesus viveu, atento ao Pai, guiado pelo Espírito, imune às distrações que tentavam desviá-lo. E é exatamente esse estado que o inimigo tenta impedir que você alcance. Porque uma pessoa espiritualmente consciente é inalcançável. Ela não se perde, ela não se confunde, ela não se desvia, porque ela vê, e quem vê, governa. Agora, no próximo bloco, eu vou te revelar como despertar essa consciência espiritual de forma prática, diária e poderosa. Porque muitos desejam profundidade, mas poucos sabem como despertar a sensibilidade do espírito. Curta este vídeo se essa palavra está ativando algo dentro de você e comente: eu quero viver em autoridade. No próximo bloco, você vai descobrir como acender permanentemente essa consciência espiritual que transforma pessoas comuns em pessoas cheias de Deus. E agora que você compreendeu que a consciência espiritual te torna inalcançável por muitos ataques e te posiciona em um nível de autoridade onde a presença de Deus passa a governar seu ambiente, eu preciso te revelar algo ainda mais prático, mais profundo e completamente transformador. Como despertar e manter essa consciência espiritual diariamente, até que ela deixe de ser um momento e se torne um estado constante da sua vida. Porque muitas pessoas desejam viver a plenitude do Espírito, desejam enxergar o invisível, desejam discernir com clareza, desejam andar em paz e autoridade, mas não sabem como ativar esse estado. E é exatamente isso que o inimigo explora. Ele sabe que uma pessoa desperta espiritualmente é gigante por dentro, mesmo que pareça pequena por fora. Ele sabe que uma pessoa sensível à voz de Deus se torna imune a manipulações, enganos, confusões e ataques sutis. Ele sabe que quando o espírito de alguém desperta, a pessoa passa a caminhar por convicção, não por emoção, por revelação, não por circunstâncias. E é por isso que agora você precisa compreender essa verdade com profundidade. Consciência espiritual não é algo que aparece do nada, é algo que você cultiva. Assim como músculos se fortalecem com treino, o espírito se fortalece com presença. Assim como a visão se acostuma à luz, o espírito se acostuma à revelação. E assim como o corpo reage ao ambiente, o espírito reage àquilo que você alimenta. Jesus dizia em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele não estava ensinando uma rotina, ele estava ensinando um estado. Vigiar significa viver desperto, atento, percebendo. Orar significa viver conectado, alinhado, acessando. Vigiar sem orar gera ansiedade. Orar sem vigiar gera engano. Mas vigiar e orar gera consciência espiritual. E essa consciência muda tudo. Porque quando você desperta espiritualmente, você começa a perceber a ação do Espírito Santo nos mínimos detalhes, na paz que invade, no incômodo que alerta, na palavra que se repete, na porta que fecha, na pessoa que surge, na oportunidade que se conecta, no silêncio que direciona. Você passa a perceber que Deus não fala apenas nos grandes momentos.
Ele fala o tempo todo. O problema nunca foi a falta de voz. Foi a falta de sensibilidade. E essa sensibilidade é despertada quando você toma 3 atitudes espirituais que parecem simples, mas carregam profundidade celestial. Eu vou te mostrar cada uma delas agora, não como técnicas, mas como posicionamentos espirituais capazes de transformar sua vida por completo. A primeira atitude é reduzir o volume do mundo. Não é possível ouvir Deus claramente quando os ruídos externos são mais altos do que a voz interna. Esses ruídos não são apenas sons, são preocupações, ansiedades, conversas, notificações, distrações, cobranças, pressões. Cada um deles rouba um pouco da sua sensibilidade espiritual. É por isso que Jesus se afastava da multidão para orar. Não porque ele precisasse fugir das pessoas, mas porque precisava se aproximar do Pai. E se o próprio Jesus, sendo perfeito, precisava se afastar para se alinhar, imagine nós. A segunda atitude é se expor intencionalmente à presença de Deus. A presença não é algo que você espera acontecer, é algo que você decide acessar. Quando você fecha a porta, respira fundo, acalma a alma e diz: Senhor, eu estou aqui. O céu se movimenta em sua direção. Como diz Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Não é emoção, não é ritual, não é fórmula, é decisão. Deus responde à busca. É por isso que mesmo poucos minutos de busca profunda valem mais do que horas de distração. Porque Deus não se revela para quem tem tempo sobrando. Ele se revela para quem tem sede. A terceira atitude é alimentar o espírito diariamente. O espírito não se fortalece com opiniões. Ele se fortalece com a palavra. E não estou falando de ler por obrigação, mas de meditar com o coração aberto, permitindo que cada versículo se torne um espelho, uma lâmpada, uma semente. Como diz Salmos 119:105, lâmpada para os meus pés é tua palavra. A palavra ilumina, direciona, aquece, corrige, fortalece. Quando você se alimenta da palavra, você treina sua mente a pensar como Deus pensa, a sentir como Deus sente, a decidir como Deus decide. E pouco a pouco, sem perceber, você começa a enxergar o mundo com os olhos do céu. E é aqui que a consciência espiritual desperta. Quando o volume do mundo diminui, quando o volume de Deus aumenta e quando o espírito é constantemente alimentado. Nesse estado, você percebe o movimento de Deus antes que ele se manifeste. Você percebe ataques antes que eles aconteçam. Você percebe caminhos preparados antes que eles apareçam. Você percebe oportunidades que outros não veem. Você percebe enganos que outros não detectam. Você percebe o propósito mesmo no meio do caos. E essa percepção te torna livre. Livre do medo. Livre da ansiedade. Livre da dúvida. Livre das opiniões que tentam te moldar. Livre dos ataques que antes te aprisionavam. Livre das mentiras que antes te paralisavam. E aqui está uma das partes mais bonitas dessa revelação. Quando sua consciência espiritual desperta, você começa a reconhecer Deus em detalhes tão simples que eles passam a se tornar extraordinários. Aquele pensamento de paz repentina não é você, é Ele. Aquela lembrança que surge do nada e te alerta não é acaso, é Ele. Aquele incômodo suave que te impede de tomar uma decisão precipitada não é medo, é Ele. Aquela pessoa que aparece no momento certo não é coincidência, é Ele. Aquilo que parecia atraso, mas te protegeu, não era fracasso, era Ele. Quando o Espírito desperta, você percebe que Deus sempre esteve ali, mas agora você finalmente o reconhece. Como aconteceu com Jacó em Gênesis 28:16, quando ele disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. O despertar espiritual começa quando você percebe: Ele sempre esteve aqui. Mas agora você vê, agora você sente, agora você entende, agora você discerne. Mas existe um nível ainda maior, um nível tão profundo que transforma completamente quem você é e como você vive. Um nível no qual sua consciência espiritual não apenas percebe Deus, mas passa a refletir Deus. Um nível onde você não apenas recebe revelação, você se torna revelação para outros.
Um nível onde você não apenas carrega a presença, você se torna ambiente para que outros encontrem presença. Um nível onde Deus te usa como canal vivo de paz, cura, luz e sabedoria. E é sobre isso que eu vou te revelar no próximo bloco. Como uma consciência espiritual desperta, transforma você em instrumento nas mãos de Deus, capaz de tocar vidas sem sequer abrir a boca. Curta este vídeo se o Espírito Santo está falando com você e comente: eu quero despertar meu espírito. No próximo bloco você vai entender como Deus usa pessoas despertas espiritualmente para influenciar ambientes, famílias, decisões e destinos de maneira sobrenatural. E agora que você começou a entender que a consciência espiritual desperta não apenas transforma você por dentro, mas também altera todo o ambiente ao seu redor, eu preciso te levar a um nível ainda mais profundo, um nível que muitos conhecem de ouvir falar, mas poucos realmente experimentam. É o nível onde você deixa de ser apenas alguém que recebe revelação e passa a ser alguém que carrega revelação. Onde você deixa de ser apenas alguém tocado pela presença e passa a ser alguém que manifesta a presença. E isso não é algo místico, inacessível ou reservado para poucos. É uma marca clara daqueles que decidiram viver em alinhamento constante com Deus. Porque quando seu espírito desperta e você começa a discernir, perceber e caminhar em sintonia com o Espírito Santo, algo começa a mudar em você de forma tão natural que parece sobrenatural. E é mesmo. Você passa a refletir Deus, sem perceber, sem forçar, sem ensaiar. A presença que você carrega se torna tão real, tão forte, tão evidente, que pessoas ao seu redor começam a sentir algo diferente. Não é carisma, não é postura, não é técnica, é Deus. E isso se tornou tão comum na vida de homens e mulheres que caminharam com o Senhor ao longo da Bíblia, que às vezes esquecemos que o mesmo Deus que fez isso através deles, continua fazendo hoje. Quando Moisés desceu do Sinai, seu rosto brilhava, não porque ele tentou brilhar, mas porque ele passou tempo na presença. Quando Pedro caminhava pelas ruas, sua sombra curava enfermos, não porque a sombra tinha poder, mas porque ele carregava algo maior do que ele mesmo. Quando Paulo chegava numa cidade, demônios se manifestavam porque reconheciam a autoridade espiritual que ele carregava. E talvez agora você pense: mas isso é para pessoas especiais. Não, isso é para pessoas despertas. Pessoas que decidiram que a presença de Deus não seria apenas uma visita, mas uma habitação. Pessoas que entenderam que Deus não quer apenas ser encontrado no secreto, mas quer ser revelado através delas no público. Pessoas que compreenderam que Cristo não quer apenas morar nelas, Ele quer se manifestar através delas. Como Paulo disse em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é exatamente isso que começa a acontecer quando sua consciência espiritual desperta. Cristo começa a viver através de você. Ele começa a falar através da sua voz, agir através das suas atitudes, tocar pessoas através da sua presença. Não porque você é perfeito, mas porque você está disponível. E é aqui que entra uma das verdades mais profundas deste vídeo. Deus não usa pessoas perfeitas. Deus usa pessoas alinhadas. Pessoas que não apenas pedem direção, mas seguem direção. Pessoas que não apenas buscam momentos com Deus, mas constroem ambientes para Ele habitar. Pessoas que não apenas querem respostas, mas desejam relacionamento. E quando isso acontece, algo extraordinário se manifesta. Sua vida passa a carregar um impacto espiritual que você nem percebe, mas que todos ao seu redor sentem. É por isso que algumas pessoas se aproximam de você, buscando conselhos sem você entender por quê. É por isso que outras sentem paz perto de você, mesmo que não saibam explicar. É por isso que você já entrou em lugares onde o ambiente parecia pesado, mas de repente ficou leve quando você chegou. Não é arrogância, é ambiente espiritual. Você não entra sozinho, você entra carregando algo, e aquilo que você carrega muda atmosferas. É como Jesus disse em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. A luz não precisa falar, a luz não precisa agir. A luz apenas existe, e sua existência já transforma tudo ao seu redor. Quando a luz chega, as trevas recuam,
Quando a luz se acende, a escuridão perde seu poder. E quando uma pessoa desperta espiritualmente chega em um ambiente, o reino das trevas perde terreno, perde influência, perde domínio. Mas existe uma consequência ainda maior de se tornar alguém que carrega a presença de Deus. Você passa a influenciar destinos. Sim, destinos. Porque quando sua vida se torna um canal onde Deus flui, suas palavras começam a carregar peso espiritual. Seus gestos começam a carregar propósito. Suas decisões começam a carregar sabedoria. E sua simples existência se torna um lembrete vivo de que Deus está presente. Deus começa a te usar sem que você perceba. Uma conversa que você teria considerado comum se torna resposta para alguém. Uma frase que você acha simples se torna direção para uma vida. Um abraço que você dá se torna cura emocional. Um silêncio seu se torna paz para alguém que estava à beira do colapso. E você não faz isso por esforço, faz porque carrega presença. É por isso que algumas pessoas se transformam em pontos de luz em suas famílias, em seus círculos, em seus ambientes de trabalho. Não porque falam de Deus o tempo todo, mas porque vivem Deus o tempo todo. A presença se torna parte de quem elas são. E quando isso acontece, existe algo ainda mais poderoso que se manifesta. Você passa a ser guiado de forma tão precisa, tão clara, tão profunda, que até suas decisões naturais começam a produzir resultados espirituais. Você escolhe caminhos que te protegem sem perceber. Você evita situações que seriam armadilhas sem entender como. Você se aproxima de pessoas que acrescentam ao seu propósito sem saber porquê. Você se afasta de ambientes tóxicos antes que eles te prejudiquem. E isso não é intuição, é direção espiritual. Como Jesus disse em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Quando sua consciência espiritual desperta, você passa a ouvir a voz de Deus, onde antes você só ouvia seus pensamentos. E essa voz não te confunde, te guia, não te pressiona, te direciona, não te controla, te liberta. E essa liberdade espiritual é o que torna alguém verdadeiramente perigoso para o reino das trevas. Porque uma pessoa livre espiritualmente não é manipulada pelo medo, não é influenciada pela ansiedade, não é controlada pela opinião dos outros, não é confundida por ataques sutis. Ela vive em um nível onde o céu dita o ritmo, não o mundo. E é esse nível que Deus está te chamando para viver. Mas há algo ainda mais profundo. Um estágio de maturidade espiritual onde Deus começa não apenas a usar você, mas a confiar em você. Um nível onde Ele te entrega responsabilidades espirituais, segredos, discernimentos e missões que não são dadas a qualquer pessoa. É isso que nós vamos explorar no próximo bloco. O momento em que Deus começa a confiar em você espiritualmente e o que isso significa para o seu propósito, sua vida e seu destino. Curta este vídeo se essa palavra está te edificando e comente: eu quero ser usado por Deus. O próximo bloco vai revelar uma das maiores responsabilidades espirituais que existem, e talvez uma das maiores honras que Deus pode conceder a alguém desperto. E agora que você já entende que uma pessoa espiritualmente desperta não apenas carrega presença, mas influencia ambientes e destinos, eu preciso te revelar algo ainda mais profundo, algo que não é ensinado abertamente porque exige maturidade, responsabilidade espiritual e entendimento do reino. Existe um momento na caminhada de alguém com Deus em que o Senhor deixa de apenas te guiar e passa a confiar em você. E essa confiança espiritual é uma das maiores honras que um ser humano pode receber. Porque Deus não confia tarefas delicadas a quem vive distraído. Deus não confia discernimento elevado a quem vive na superfície. Deus não confia missões profundas a quem se perde nos próprios pensamentos. Deus confia segredos, direções, influências e responsabilidades espirituais a quem o reconhece, o honra e permanece desperto. E essa confiança não é uma medalha, é uma transferência de propósito. É quando o céu olha para você e diz: eu posso contar com ele, eu posso contar com ela. Eu posso revelar, porque ele não vai distorcer. Eu posso direcionar, porque ela não vai ignorar. Eu posso entregar, porque eles não vão desperdiçar.
Foi isso que aconteceu com Abraão quando Deus disse em Gênesis 18:17: Esconderei eu a Abraão o que estou para fazer. É como se Deus estivesse dizendo: ele já alcançou um nível comigo que me permite dividir com ele coisas que eu não dividirei com qualquer um. E isso não tem a ver com favoritismo, tem a ver com profundidade. Deus não favorece pessoas, Deus responde à entrega delas. E talvez você nunca tenha pensado nisso, mas existe algo que move o coração de Deus: fidelidade espiritual. Fidelidade não é perfeição. Fidelidade é constância, é consistência. É quando Deus sabe que, mesmo em dias difíceis, mesmo em momentos de luta, mesmo em fases de silêncio, você permanece. Você continua buscando. Você continua crendo. Você continua sendo quem Ele te chamou para ser. É por isso que Deus confiou ministérios, missões e responsabilidades a pessoas que, aos olhos humanos, eram improváveis. Deus confiou a Moisés um povo inteiro, porque ele carregava mansidão. Deus confiou a Davi um reino, porque ele carregava coração. Deus confiou a José o futuro de uma nação, porque ele carregava integridade. Deus confiou a Daniel revelações celestiais, porque ele carregava firmeza. Deus confiou a Maria o próprio Salvador, porque ela carregava rendição. E a pergunta é: o que Deus pode confiar a você? Porque quando você desperta espiritualmente, essa pergunta deixa de ser teórica e passa a ser prática. Porque Deus começa a te entregar coisas, pessoas para aconselhar, ambientes para transformar, decisões para influenciar, palavras para liberar, atmosferas para carregar paz. E às vezes você acha que é coincidência estar no lugar certo, na hora certa, com a palavra certa. Não é, é confiança. É Deus te usando porque sabe que você o representa com fidelidade. E essa representação é uma das responsabilidades mais profundas da vida cristã: ser um representante do céu na terra. Paulo chama isso de embaixadores de Cristo, em 2 Coríntios 5:20. Um embaixador não fala por si mesmo, ele fala pelo governo que representa. Um embaixador não age por conta própria, ele age em nome de uma autoridade superior. Um embaixador não transmite sua vontade, ele transmite a vontade daquele que o enviou. E é exatamente isso que acontece quando Deus passa a confiar em você. Ele te torna um embaixador da sua presença. E isso não se limita a púlpitos, ministros ou pregadores. Deus confia a ambientes, famílias, empresas, decisões e influências a pessoas que nem imaginam o tamanho do impacto espiritual que carregam. Pessoas que acham que estão apenas vivendo, quando na verdade estão representando o céu onde passam. E essa representação se manifesta de formas tão simples que muitas vezes você nem percebe. Um conselho que impede alguém de desistir da vida, uma palavra suave que cura algo dentro de alguém, uma oração silenciosa que muda o ambiente, uma atitude de bondade que quebra cadeias invisíveis, uma firmeza espiritual que expõe enganos. E tudo isso é fruto de um espírito desperto e alinhado. Mas existe um nível ainda mais profundo dessa confiança, um nível que poucos alcançam porque exige coragem, humildade e total entrega. Deus passa a confiar em você batalhas espirituais que não dizem respeito apenas à sua vida, mas à vida de outros. Sim, Deus começa a usar sua sensibilidade para discernir ataques que estão tentando destruir famílias, relacionamentos, destinos. E Ele faz isso não para te sobrecarregar, mas porque sabe que você não vai ignorar. Ele sabe que se te mostrar algo, você ora. Se te alertar, você se posiciona. Se te direcionar, você se move. Esse nível de confiança é evidente na vida de intercessores, profetas, líderes espirituais, mas também aparece de forma silenciosa na vida de pessoas comuns que despertaram espiritualmente. Você já sentiu um peso repentino e não sabia de onde vinha? Já acordou com uma sensação de urgência no espírito sem explicação? Já sentiu que precisava orar por alguém do nada? Já teve um sonho tão real que parecia um aviso? Isso não é emocional, é confiança espiritual. Deus te mostrando algo porque sabe que você leva a sério o que Ele te revela. E essa é uma das maiores responsabilidades de uma pessoa desperta.
a capacidade de interceder por batalhas que outros não percebem. Quando Deus encontra alguém que intercede, Ele protege famílias inteiras através dessa pessoa. Ele restaura destinos inteiros. Ele impede destruições silenciosas. Ele muda histórias. Porque, embora muitos não percebam, grande parte do que acontece no mundo físico é consequência do que acontece no mundo espiritual. E quando Deus encontra alguém que discerne, Ele encontra alguém que pode colaborar com Ele no avanço do reino. Como diz Ezequiel 22:30, busquei entre eles alguém que estivesse na brecha, mas a ninguém achei. Deus procura pessoas que se posicionam na brecha, entre o ataque e o destino, entre a escuridão e a luz, entre a destruição e o propósito. E quando Ele acha alguém desperto, Ele confia. Agora imagine o que acontecerá quando você não apenas despertar espiritualmente, mas assumir conscientemente essa posição. Imagine o impacto que você terá na sua família, no seu ambiente, nos seus relacionamentos, na sua história. Imagine como Deus pode usar você como um guardião espiritual de vidas, destinos e territórios. E é exatamente essa dimensão espiritual, a de se tornar alguém que Deus pode usar para proteger, influenciar e transformar, que nós vamos aprofundar no próximo bloco. Curta este vídeo se Deus está falando com você e comente: Senhor, eu quero ser achado na brecha. No próximo bloco, eu vou te revelar como funciona essa posição espiritual e como ela ativa uma autoridade ainda maior em sua vida. E agora que você já compreendeu que Deus confia missões, segredos e batalhas espirituais àqueles que vivem despertos, alinhados e sensíveis ao Espírito, eu preciso te revelar uma das dimensões mais profundas dessa caminhada. A dimensão de ser alguém que se coloca na brecha, alguém que se torna instrumento espiritual de proteção, intercessão e transformação. E essa posição, ao contrário do que muitos pensam, não é pesada, não é sobrecarregadora, não é um fardo impossível, é, na verdade, uma das maiores expressões da graça de Deus na vida de alguém. Porque quando Deus te coloca na brecha, Ele não está te pedindo para lutar sozinho. Ele está te convidando para lutar com Ele. E quando você luta com Ele, nada é impossível, nada é inalcançável, nada é perdido. Ser alguém que se coloca na brecha significa que sua vida passa a carregar uma autoridade espiritual tão elevada que você se torna ponto de sustentação para pessoas, ambientes e situações que ainda não encontraram força para lutar por si mesmas. Não porque você é melhor, mas porque você está desperto. Não porque você é mais santo, mas porque você está mais sensível. Não porque você é mais forte, mas porque você está mais alinhado. E essa posição espiritual é tão poderosa, tão relevante, tão transformadora, que o inimigo teme profundamente quando um filho de Deus entra nela. Porque quem se coloca na brecha impede ataques, desfaz estratégias, bloqueia acessos, restaura caminhos, protege destinos. É por isso que Ezequiel 22:30 é tão forte quando Deus diz: busquei entre eles alguém que estivesse na brecha, mas não achei. Não é que não existiam pessoas, é que não existiam pessoas disponíveis. Deus sempre procura disponíveis, e quando Ele encontra, Ele derrama autoridade. Mas para você entender a profundidade disso, precisa compreender que estar na brecha não significa apenas orar. Significa discernir. Discernir quando algo está errado no ambiente sem que ninguém te diga. Discernir quando alguém está sendo espiritualmente atacado, mesmo que essa pessoa não tenha consciência. Discernir quando uma decisão está carregada de influência espiritual negativa. Discernir quando há uma brecha aberta na família, na casa, no casamento, nas emoções, no coração. Discernir quando o inimigo está tentando avançar em terreno que não pertence a ele. E quando você discerne, você se posiciona, às vezes com uma oração, às vezes com silêncio, às vezes com uma palavra, às vezes com intercessão, às vezes apenas permanecendo firme. E isso muda tudo, porque o inimigo não teme o barulho, ele teme a autoridade. Ele teme pessoas que não apenas conhecem Deus, mas caminham com Ele em profundidade. Ele teme pessoas que percebem sua ação antes que ela se manifeste. Ele teme pessoas que reconhecem sinais espirituais antes que outros enxerguem. Porque essas pessoas bloqueiam seus planos.
E talvez você nunca tenha reparado, mas você já teve momentos na vida em que sentiu algo estranho, algo fora do normal, como um peso, uma inquietação, um alerta sem explicação. E, ao orar, perceber que aquilo não tinha a ver com você, mas com alguém próximo. Isso é estar na brecha. Isso é carregar responsabilidade espiritual. Isso é perceber uma batalha antes que ela destrua alguém. E é nessa dimensão que Deus começa a usar você como guardião espiritual de realidades que você nem imaginava que poderia influenciar. Deus te mostra coisas porque confia que você não vai ignorar. Deus te desperta no meio da noite porque sabe que você leva isso a sério. Deus te dá sensibilidade porque sabe que você não vai brincar com o que Ele te revela. E quando você assume essa posição, quando você aceita esse chamado silencioso, algo extraordinário acontece. Sua autoridade espiritual aumenta. Aumenta porque a autoridade nasce de responsabilidade. Aumenta porque Deus honra quem honra sua voz. Aumenta porque Deus aumenta o nível daqueles que se dispõem a lutar não apenas por si, mas pelos outros. É por isso que algumas pessoas oram e nada acontece, enquanto outras oram e o céu se move. A diferença não está no volume, mas na autoridade. A diferença está no nível de alinhamento, de entrega, de sensibilidade. E talvez você não tenha percebido, mas quando Deus começa a confiar batalhas a você, Ele também começa a te fortalecer de uma maneira que você nunca experimentou antes. Você começa a perceber que certas lutas que antes seriam devastadoras, agora não conseguem te abalar. Você percebe que ataques que antes te derrubariam agora passam despercebidos. Você percebe que medos antigos perderam completamente a força, porque uma pessoa que se coloca na brecha é treinada espiritualmente. Deus fortalece sua mente. Deus fortalece sua sensibilidade. Deus fortalece sua visão. Deus fortalece sua paz. Deus fortalece sua posição. E essa força não é emocional, é espiritual. Não é fruto de esforço humano, é capacitação divina. Como está em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Subir como águia significa ver de cima, não de baixo. Significa enxergar longe, não apenas o que está à frente. Significa discernir o movimento espiritual com clareza. Mas existe algo ainda mais profundo sobre ser alguém que Deus confia na brecha. Você se torna ponte entre o céu e a terra. Sim, ponte. Sua vida se torna canal. Sua intercessão se torna proteção. Sua sensibilidade se torna direção. Sua autoridade se torna escudo. Você passa a viver o que Jesus disse em Mateus 16:19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Chaves representam acesso. Acesso representa autoridade. Autoridade representa alinhamento. Alinhamento representa confiança. E confiança representa relacionamento. Quem vive na brecha vive no centro da vontade de Deus. Mas existe algo ainda maior, algo que poucos entendem, mas que revela uma dimensão gloriosa sobre aqueles que Deus escolhe para batalhas espirituais. No próximo bloco, eu vou te revelar o último e mais profundo nível dessa jornada. O momento em que Deus não apenas te usa, não apenas confia em você, mas te envia, te levanta e te estabelece como alguém que carrega destino, propósito e impacto espiritual duradouro. Curta este vídeo se Deus está falando com você e comente. Eu quero permanecer na brecha. Porque no próximo bloco, nós entraremos na revelação final, aquela que completa todo o círculo desta série e que explica por que tudo isso está acontecendo na sua vida agora. E agora que você atravessou cada parte desta jornada, que viu o que está oculto por trás das distrações, das batalhas, das percepções espirituais, da autoridade, da presença, da revelação e da confiança que Deus deposita em quem desperta, eu preciso te levar ao ponto mais profundo, mais elevado e mais transformador de toda essa mensagem. Porque existe um momento em que Deus não apenas te desperta, não apenas te fortalece, não apenas te confia batalhas espirituais. Existe um momento em que Deus te envia. E quando Deus envia alguém, o céu se move junto. O
O envio espiritual é o ápice de uma vida desperta. É o momento em que tudo o que você viveu, tudo o que você aprendeu, tudo o que você discerniu, tudo o que você suportou e tudo o que Deus formou dentro de você se transforma em propósito. O envio não acontece quando você se sente pronto. Ele acontece quando Deus te vê preparado. E talvez você não perceba, mas toda essa jornada que você viveu, inclusive a jornada que este vídeo está te mostrando, é um processo divino, silencioso, construído dentro de você para te levar a esse momento. Deus te enviará não para onde sua força alcança, mas para onde o seu espírito alcançou maturidade. E esse momento é tão profundo que marca uma transição real na vida de alguém. A transição de viver para sobreviver, para viver para impactar. A transição de viver por si, para viver pelo reino. A transição de ser um recipiente para ser uma fonte. Tudo muda quando Deus envia. Moisés não sabia que estava sendo preparado no deserto, até que Deus o enviou para libertar um povo inteiro. Davi não sabia que estava sendo treinado nos campos, até que Deus o enviou para derrotar Golias. Esther não sabia por que enfrentou tanto, até que Deus a enviou para um tempo como este. José não entendeu os anos de rejeição, até que Deus o enviou para preservar vidas. Os discípulos estavam aprendendo silenciosamente, até que Jesus disse: "Ide". O envio de Deus não é um deslocamento físico, é um deslocamento de propósito. É quando você passa a viver com uma consciência espiritual tão clara que até o que parece pequeno se torna grande diante de Deus. É quando suas palavras começam a carregar vida. É quando suas atitudes começam a gerar transformação. É quando sua presença começa a ser usada por Ele para curar, restaurar, proteger e despertar outros. Porque o envio espiritual não é sobre posição, é sobre função. Não é sobre palco, é sobre impacto. Não é sobre visibilidade, é sobre influência espiritual. E aqui está a verdade mais forte deste bloco. Quem Deus envia carrega uma marca espiritual que o mundo não consegue explicar, mas o céu reconhece e o inferno teme. Essa marca não aparece nos olhos naturais, mas se manifesta na autoridade, na paz, na firmeza, na sensibilidade. O envio espiritual se manifesta na capacidade de caminhar sem ver, crer sem entender, avançar sem garantia humana. Porque quem é enviado não se apoia mais na própria força, se apoia na presença. E é por isso que muitos não entendem como você continua de pé, como você continua acreditando, como você continua avançando. Eles não entendem porque não veem o que você vê. Eles não sentem o que você sente. Eles não percebem o que o Espírito já te revelou. Quando Deus te envia, Ele não te envia vazio. Ele te envia cheio, cheio de revelação, cheio de presença, cheio de autoridade, cheio de clareza, cheio de propósito, cheio de uma paz que não se explica. E aqui está algo ainda mais profundo. Quem Deus envia carrega não apenas missão, mas proteção. Assim como Jesus disse em João 17,15, "Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal." Deus não te envia para lugares onde sua mão não pode te sustentar. Ele não te envia para ambientes onde sua presença não pode te acompanhar. Ele não te envia para batalhas onde sua vitória não está garantida. O envio espiritual não te expõe, te estabelece, não te enfraquece, te fortalece, não te abandona, te cobre. Mas existe ainda algo ainda maior, algo que completa toda a revelação desta série. Quem Deus envia se torna resposta. Sim, resposta. Resposta para alguém que está orando. Resposta para alguém que está lutando. Resposta para alguém que está perdido. Resposta para alguém que está sofrendo. Resposta para alguém que está sendo atacado. Resposta para alguém que precisa ver Deus através da vida de alguém. E talvez você não saiba, mas existem pessoas esperando por quem você está se tornando. Pessoas que só serão alcançadas pelo tipo de transformação que Deus está fazendo aí dentro. Pessoas que só entenderão Deus quando ouvirem você falar. Pessoas que só sentirão paz quando você chegar. Pessoas que só enxergarão propósito quando você refletir a luz que Deus acendeu em você. É por isso que o inimigo tentou tantas vezes te distrair, te cansar, te confundir,
te paralisar. Porque se ele impedisse sua consciência espiritual de despertar, ele impediria os frutos do seu envio. Mas ele falhou. Porque se você está ouvindo estas palavras agora, é sinal de que Deus venceu algo dentro de você. E é hora de você entender outra verdade oculta que muitos ignoram. O envio de Deus é o selo final de que você está preparado para viver aquilo que Ele escreveu para você antes do tempo existir. Como está escrito em Efésios 2:10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Deus te preparou antes de te enviar. Ele formou o espírito antes de abrir o caminho. Ele fortaleceu a alma antes de te colocar no propósito. Ele te mostrou o oculto antes de te confiar o visível. E agora, chegou o momento em que tudo isso se encontra. Deus te chama para viver não apenas como alguém desperto, mas como alguém enviado. Alguém que carrega luz onde há escuridão. Alguém que carrega paz onde há caos. Alguém que carrega revelação onde há confusão. Alguém que carrega autoridade onde há opressão. Alguém que carrega amor onde há ferida. Este é o momento em que Deus olha para você e diz: agora você sabe quem eu sou. Agora você sabe quem você é. Agora você sabe o que o inimigo tenta fazer, e agora você sabe que eu confio em você. Então vá. Viva. Caminhe. Avance. Seja. Porque quando Deus envia alguém, Ele não apenas libera um propósito, Ele libera um futuro. E esse futuro está diante de você agora. Curta este vídeo se esta palavra incendiou seu espírito e comente: Senhor, eu estou pronto para o teu envio. E lembre-se, esta é apenas a conclusão desta série, mas não é o fim daquilo que Deus está fazendo dentro de você. O que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para completar.